Oi, gente. Esse aqui é o Chá com Pera. Eu sou a Clara Pera. E hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, porque, como vocês conseguem ver no reflexo dos meus óculos, o meu computador tá à minha frente. E eu tenho uma frase de roteiro aqui. Ou seja, eu não tenho roteiro, porque eu não tava conseguindo pensar em nada. Eu deixei sim pra última hora e eu não tava nem um pouco animada pra gravar hoje. Tava até pensando em desistir, mas eu tô com tantos pensamentos na minha cabeça agora que eu acho que esse vídeo vai ser só um vômito, sabe? Na cara de vocês, todos os meus pensamentos. Posso falar rapidinho aqui? Eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida. E eu acho que ninguém sabe o que tá fazendo da vida. Isso que me pega, porque muitas vezes a gente faz parecer que a gente sabe o que tá fazendo, mas a gente não sabe o que tá fazendo. Nenhum de nós sabe o que tá fazendo. Um jovem de 19 anos não sabe o que tá fazendo, assim como um adulto de 54 anos não sabe o que tá fazendo. Então por que a gente continua fingindo? Isso é só um dos meus pensamentos. Mas eu acho que eu tô pensando nisso porque eu sinto que às vezes eu posso transparecer que eu sei o que eu tô fazendo. E eu não sei porquê, talvez seja porque eu não saiba me expressar de certa forma, mas eu acho que é muito fácil, principalmente pra pessoas jovens, mas pra todo mundo, perder a visão do que é importante e né, do porquê que a gente tá aqui. E às vezes parece que a gente tem certeza, só que em outras vezes a gente se perde completamente de novo. Então, isso faz eu pensar assim, será que a vida é isso? Será que é se perder e depois se encontrar e depois se perder de novo e depois se reencontrar? Pode ser uma parte disso. Às vezes eu penso no filme Enrolados da Disney e eu penso especificamente na cena em que eles estão no barco e a Rapunzel fala: e se não for tudo, e se esse sonho aqui que eu tenho não for tudo o que eu quero que seja? E o Flynn Rider, o José Bezerra, sei lá, ele chega e fala: vai ser assim. Ou eu não sei se é isso que ele fala, eu não lembro, mas é algo depois disso. Que ela fala: mesmo se for, o que eu faço depois disso? E ele fala: você vai achar um sonho novo. Tem algumas animações da Disney que realmente fazem você pensar. O que eu acho incrível, você comparar com a reputação que a Disney tem hoje em dia, nos filmes de hoje em dia, né? Mas, enfim, eu não vou entrar nisso. Isso me encoraja, de certa forma, pensar que eu posso ter um sonho agora e depois ele pode mudar no meio do caminho, ou, né, eu posso cumprir uma meta ou um sonho, de fato, e depois querer fazer outra coisa. Isso é um pouco reconfortante, principalmente para uma pessoa que vê o mundo com olhos tão melancólicos, sabe? Eu vejo o mundo com muita tristeza e muito pessimismo, e eu acho que isso pode ser bom às vezes, principalmente nas mãos de uma artista, tipo, eu posso fazer muitas coisas a partir dessa visão que eu tenho, mas às vezes eu fico pensando o que seria, como seria se eu visse o mundo por essa lente mais positiva, sabe? O copo meio cheio ao invés do copo meio vazio. Mas, de novo, eu não sei onde eu quero chegar com isso, eu só tô falando pensamentos. Eu tava reassistindo uma série recentemente, BoJack Horseman, e é uma, caso você não tenha assistido nunca, mas é uma série animada num mundo em que seres humanos meio que convivem com animais, tipo, os animais são humanoides, sabe? Então os animais são pessoas também, só que eles são animais. Eu não sei explicar essa parte, mas é tipo, é um mundo... Esse é um mundo, basicamente, mas é um mundo normal, tipo, pessoas normais e tal. Tirando o fato de que algumas pessoas são animais. Fisicamente, não tô falando... Bom, às vezes mentalmente também, mas não é essa a questão. Eu lembro de ter assistido pela primeira vez por causa de alguns áudios dessa série que estavam ficando famosos no TikTok. Que foram vários, na verdade. Porque, realmente, essa série tem momentos muito pesados, alguns momentos muito engraçados também, mas tem mensagens muito importantes. E tem esse episódio especificamente que eu estou obcecada. Eu já terminei de reassistir, mas eu estou obcecada, que é um monólogo que o protagonista faz
depois que a mãe dele morre. Então ele faz esse monólogo no funeral. E é literalmente 20 minutos do cara só falando e falando e falando, mas ele fala coisas tão incríveis e é tão bem construído o roteiro nessa questão. E eu não sei porque eu tô falando isso, mas eu acho que é só uma coisa que eu queria compartilhar porque me tocou muito. Ele fala muito sobre a falta de amor que ele sentiu dos pais dele, porque os pais dele realmente eram péssimos, assim, eu não sei nem como descrever, assim, o quão mal eu me sentia ao ver as cenas do passado dele quando ele era criança, assim. É realmente algo muito pesado. Mas ele tem esse momento de realização, e eu não tô falando de realização boa, é uma realização ruim, porque desde o começo desse monólogo, ele fala muitas coisas e tal, mas ele sempre volta pra esse mesmo ponto, em que antes da mãe dele morrer, ela disse pra ele, eu vejo você. Eu assisti no original, em inglês, então ela fala I see you. A última coisa que ela fala pra ele antes dela morrer. A primeira vez que ele menciona esse momento, ele acha que é um momento de conexão. Que a mãe dele se conectou com ele no último momento da vida dela. Sendo que ela não tinha se conectado com ele em nenhum outro momento da vida dela. Então, ele se sente mal com isso, porque é como se ela soubesse o que ele queria em toda a vida dele, mas ela só esperou até o último momento da vida dela pra dar esse momento de conexão pra ele. Mas depois ele fala, talvez você esteja dando muito crédito pra ela, tipo, pode nem ser sobre conexão. Ela pode só ter falado I see you por ter falado I see you, sei lá. Talvez ela tenha visto outra pessoa. Talvez nem era eu que ela tava vendo, então, né, quem sabe. Mas ele tá sempre se questionando sobre essa questão, ele tá sempre se perguntando. É como se ele tivesse tentando procurar várias justificativas na cabeça dele e tentando entender o porquê que a mãe dele falaria aquilo pra ele. Mas mesmo que ele falasse e repetisse várias vezes que talvez nem tenha sido nada muito significativo, que ela só tenha dito aquilo da boca pra fora, você consegue perceber que ele ainda tem esse fiozinho de esperança de que talvez a mãe dele tivesse essa conexão com ele e, bom, talvez aquele último momento tenha salvado ela. Mas aí chega no final e ele percebe que eles estavam no ICU, que é o hospital lá, o Intensive Care Unit. E aí ele perde toda a esperança dele naquele momento, em tempo real, no meio do monólogo dele no funeral, sabe? Isso é muito forte. E eu sempre revejo essas cenas. E eu não sei porquê, elas me tocam muito, assim, essa realização dele de que, poxa, os meus pais nunca vão ser o que eu queria que eles fossem pra mim, sabe? Toda essa série me toca muito, mas esse episódio especificamente desse monólogo foi o que mais me tocou de todos, assim. E é literalmente só um monólogo, não tem nenhuma outra cena. Em todos os outros episódios ele fica indo de história pra história, sabe? Como se tivesse uma história principal e uma história secundária pra te manter entretido. Esse não, era só ele falando e falando e falando e dizendo os pensamentos dele, e eu não sei porquê, isso foi incrível pra mim. Eu tava tentando entender o porquê que eu tava tão desanimada ultimamente, e eu até tenho uma ideia, mas de novo, eu não faço ideia do que eu tô fazendo, e eu não faço ideia do que tem de errado comigo, se é que tem algo de errado comigo. Às vezes parece que tem, sabe? E eu acho que esse não é um sentimento que só eu tenho. Tem muitas pessoas que já me falaram que sentem que tem algo de errado com elas, ou eu vejo isso em filmes, ou eu vejo isso em séries, é algo recorrente, então eu não quero ficar me sentindo especial com esse sentimento. Mas a gente quer tentar entender o que tá acontecendo com a gente, né? Porque a gente sempre tem um problema. Não importa a proporção do problema, sempre tem um problema, algum problema pra resolver, ou alguns, né? Na maioria das vezes são mais de um. Mas uma coisa que tem afetado muito a minha cabeça ultimamente foi esse pensamento justamente de todo mundo querer ser tão importante. E, sinceramente, nem eu tô livre disso. Eu também quero parecer importante, ou eu também quero me sentir importante, ou me sentir especial. Isso é normal, é coisa de ser humano.
Em que momento que a gente tá se preocupando com outras pessoas? Em que momento que a gente tá fazendo questão das outras pessoas? E às vezes eu penso pra mim mesma que, não, eu me importo sim com as outras pessoas e eu tô sempre cuidando das outras pessoas. Mas em outros momentos eu penso, cara, talvez eu só esteja cuidando das outras pessoas porque eu me sinto importante assim. E muitas vezes eu não vou receber nada em troca. Na verdade, eu nunca recebo nada em troca. Mas só o fato de eu sentir que eu preciso de algo em troca já prova que eu não tô querendo de fato cuidar das pessoas. Eu tô querendo, sei lá, reconhecimento. Às vezes eu só tenho esse desejo de que todo mundo só decidisse voluntariamente ser bom para os outros e pensar mais nos outros, ao invés de só pensar em si mesmo e não esperar nada em troca, porque se todo mundo fizer essa decisão coletivamente, ninguém vai precisar esperar nada em troca, porque você já vai ter. Você tá pensando na outra pessoa, a outra pessoa tá pensando em você. E isso é algo que para algumas pessoas que estejam assistindo pode vir naturalmente, eu não sei, mas pra mim não vem. Pra mim eu tô sempre pensando quanto de energia que eu tenho que colocar nessa pessoa, quanto de energia que essa pessoa tá colocando em mim, ou eu deveria estar investindo nisso aqui, eu deveria estar nesse grupo, eu deveria estar conversando com essa pessoa. Será que eu não tô cometendo um erro? E eu acho que tudo vem de um lugar de insegurança e de medo de ser machucada, o que eu acho que é normal você não querer ser machucada. Mas pra mim, pelo menos, chegou no ponto de eu decidir só me fechar, pra não ter que passar por isso. E a gente fala muito disso de, faz com medo mesmo. Coragem é você fazer mesmo com medo. Mas tá, beleza, é fácil falar isso, mas não é tão simples assim. O medo é o que mais te paralisa. Porque a gente usava o medo antigamente pra gente não ser morto por uma onça. Hoje em dia, pra quê? Às vezes ainda assim é pra não ser morto por uma onça, mas as chances são muito menores de isso acontecer. E olha, eu não sei nem pra quem que eu tô fazendo esse vídeo. Eu quero estar fazendo ele pra alguém, porque eu posso convencer a mim mesma de que eu tô fazendo isso apenas pra me expressar, apenas pra colocar as minhas palavras aí fora no mundo. Mas eu tô gravando pra alguém. Eu tô editando pra alguém, eu tô postando vídeo pra alguém. E se eu não estiver fazendo isso, não adianta o que eu tô fazendo. E eu acho que quando eu falo aqui, quando eu gravo esses vídeos, eu realmente, é o único momento que eu não tô esperando nada em troca. É o único momento que eu sinto que eu tô falando com alguém. Eu não sei quem é esse alguém. Às vezes vocês comentam e eu curto o comentário, eu respondo. E eu gosto muito disso, quando vocês comentam e falam que vocês se identificaram, ou, enfim, respondem um pouquinho ou falam um pouquinho da experiência de vocês. Eu amo isso, porque aí sim eu sinto que eu tô falando com alguém. Mas mesmo quando ninguém comenta, eu ainda sinto que eu tô falando com alguém. E é muito bizarro esse sentimento, porque é muito intuitivo. Então não, eu não faço esses vídeos pra mim mesma. Talvez uma parte de mim faça pra mim mesma, mas tem outra parte que fica noites em claro pensando, caramba, esse vídeo pode ter chegado em uma pessoa que tava precisando muito agora. E eu acho que é isso que me move. Mas o resto do tempo, eu ainda tô querendo me sentir importante. E, de certa forma, isso faz eu me odiar um pouquinho, porque é isso que eu mais odeio em outras pessoas. Então, se eu tô fazendo a mesma coisa, ou talvez esse ódio tenha vindo de mim, e não tem nada a ver com as outras pessoas. Na verdade, é muito mais provável que tenha vindo de mim e não das outras pessoas. Enfim, eu não sei pra quem esse vídeo foi. Eu não sei se ele vai ser postado. Bom, ele vai ter que ser postado porque eu não tenho outro dia pra gravar. Mas eu espero que alguém, talvez uma pessoa, tenha entendido o que eu tava querendo dizer aqui. Porque eu não sei até que ponto eu consegui me expressar bem aqui. Mas se você entendeu, legal. Se você se identificou, sinto muito. Mas é isso. Um beijo. Se inscreve no canal. Eu juro que os meus outros vídeos são mais legais. E deixa o like. E tchau. Eu acho que é isso, né? Comenta também. Não precisa, na verdade, mas se você sentir necessidade de comentar e você quiser falar diretamente comigo, pode comentar aí, ou você pode seguir lá o meu Instagram, porque aí sim você vai conseguir se comunicar comigo diretamente. Pode mandar DM, pode interagir comigo
nos stories. Não sei, faz o que você quiser. É isso. Um beijo e um queijo. Tchau, galera. Fiquem bem.